algumas rachaduras novas, como se alguma coisa tivesse empurrado de dentro para fora. Meu pai ficou olhando vários segundos, então disse uma frase que nunca vou esquecer: amanhã mesmo começo a procurar outra casa. O espelho da parede nunca saiu de lá. O espelho da parede nunca saiu de lá, relato de Juliana. Meu nome é Juliana, tenho 31 anos, mas até hoje não consigo dormir de frente para um espelho. Ô Ju, nem eu não durmo de frente para o espelho não, nem pagando. Enfim. Teve uma época que eu tinha o espelho do lado da cama, eu tirei. Não. Continuando. Sempre cubro o do meu quarto antes de deitar. E quando vou a hotéis, a primeira coisa que faço é verificar se há algum espelho de frente para a cama. Muita gente acha exagero. Eu também acharia, se não tivesse vivido o que vivi quando tinha apenas 9 anos. Meu irmão Mateus tinha 10. Tudo aconteceu em uma casa onde moramos por aproximadamente 1 ano. Meu pai, Evandro, encontrou aquela casa por um preço muito abaixo do normal. Era antiga, parecia bem conservada. Minha mãe, Júlia, adorou o quintal e dizia que finalmente teríamos espaço para brincar. Nos mudamos sem saber absolutamente nada sobre o lugar. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Até que minha mãe comentou uma coisa estranha. Vocês repararam naquele espelho da sala? Era um espelho grande, quase do chão ao teto, preso em uma parede entre a sala e o corredor. Meu pai respondeu: sim, o antigo dono deve ter deixado aí. Minha mãe passou a mão na moldura. Não, ele não está preso. Parece que foi colocado junto com a parede. Ah, entendi. Parece que o espelho foi colocado junto com a parede. Ninguém entendeu. Dias depois, meu pai resolveu tirar. Pegou uma chave de fenda, um martelo e tentou remover a moldura. Não saía nem 1 milímetro. Foi então que percebemos que o espelho simplesmente fazia parte da parede. Era como se tivesse construído a casa ao redor dele. Meu pai resolveu quebrar o reboco ao redor para soltá-lo. Na primeira marretada, ouvimos um estalo muito alto. Só que o reboco ao redor do espelho praticamente não se moveu. Quem rachou foi a parede do outro lado da sala. Uma rachadura enorme apareceu do teto até quase o piso. Meu pai parou imediatamente. Chamou um pedreiro dias depois e o homem olhou aquilo por vários minutos. Nunca vi isso. Ele tentou novamente retirar a parte do reboco. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Outra rachadura surgiu, agora perto da janela. O pedreiro largou as ferramentas e falou: eu não mexo mais nisso. Minha mãe
mãe perguntou por quê e ele respondeu apenas: esse espelho não quer sair daí. Na época achei engraçado, hoje me arrepio só de lembrar. Pouco tempo depois começaram os acontecimentos. A primeira coisa que notei foi que meu reflexo demorava uma fração de segundo para acompanhar meus movimentos. Achei que fosse impressão. Um dia chamei meu irmão: Mateus, vem cá. Ele ficou olhando, parece que ele demora um pouquinho. Ele ficou olhando e aí eu falei: parece que ele demora um pouquinho. Nós dois ficamos fazendo movimentos rápidos. Às vezes parecia normal, às vezes não. Começamos a evitar a olhar por muito tempo. Minha mãe também mudou. Ela nunca dizia diretamente o que via. Mas toda vez que passava pelo espelho, acelerava os passos. Uma noite ouvi meus pais conversando. Júlia, você está ficando impressionada. Ela respondeu quase chorando. Evandro, eu juro que toda vez que passo por esse espelho parece que tem alguém parado atrás de mim. Meu pai não respondeu. No dia seguinte ele colocou um lençol cobrindo o espelho. Quando acordamos, o lençol estava dobrado no chão. Achamos que tivesse caído. Minha mãe colocou novamente. Na manhã seguinte estava no chão outra vez. Ela então pregou o tecido com fita adesiva grossa. Quando acordamos, a fita continuava colada na parede, mas o lençol estava cuidadosamente dobrado no sofá. Pelo menos a assombração era educada, né? Minha mãe empalideceu. Eu não fui, ela disse. Meu pai respondeu: nem eu. Ninguém mais falou sobre isso. As coisas pioraram quando eu e Mateus começamos a sonhar a mesma coisa, sem contar um ao outro. No sonho havia uma menina parada dentro do espelho. Ela não fazia nada, só olhava. Na manhã em que descobrimos isso, foi por acaso. Mateus perguntou: Ju, você sonhou com aquela menina também? Meu estômago gelou, porque era exatamente o mesmo sonho. A menina usava um vestido claro, os cabelos escondiam parte do rosto. Ela nunca piscava, nunca sorria. Só observava. Depois disso, meu irmão se recusava a passar pelo corredor sozinho. Eu também. Minha mãe começou a dizer que escutava alguém andando na sala durante a madrugada. Meu pai levantava para verificar e nunca encontrava ninguém. Até que aconteceu a única coisa que meu pai admite não conseguia explicar até hoje. Era madrugada, todos acordamos com um estrondo. Corremos para a sala. O espelho parecia intacto, mas a parede inteira ao redor dele estava cheia de pequenas rachaduras novas, como se alguma coisa tivesse empurrado de dentro para fora. Meu pai ficou olhando vários segundos, então disse uma frase que nunca vou esquecer: amanhã mesmo começo a procurar outra casa. Foi exatamente o que aconteceu. Em menos de um mês estávamos de mudança. No dia em que fomos embora, olhei pela última vez para a sala. O espelho continuava exatamente igual, sem uma única marca, como se nunca tivesse acontecido nada. As rachaduras estavam apenas na parede. Hoje sou adulta, nunca mais voltei naquela rua, nem da rua da casa. Também nunca procurei saber quem mora lá, mas uma coisa ficou comigo para sempre. Eu não consigo dormir com espelhos descobertos.
penso no escuro, o meu coração dispara na mesma hora. Pode ser trauma de infância, pode haver uma explicação para tudo aquilo. Só sei que passei apenas 1 ano naquela casa e foi o suficiente para sentir medo de espelhos pelo resto da vida. Fim. Capaz de demolir a casa e o espelho ficar lá de pé, né? Bom, acabou o relato da Ju. Se eu não gostava de olhar no espelho de noite ou na frente da cama, agora que eu não gosto mesmo. E agora o próximo relato tem o título A Casa foi construída em cima de um manicômio e eu cresci lá. Sempre dizem que eu era criança, que misturei sonhos com lembranças, ou que meus pais colocaram coisas na minha cabeça. Só que meus pais nunca falaram sobre o terreno onde nossa casa foi construída. Quem descobriu foi eu. Nossa casa ficava em uma cidade pequena, do interior de São Paulo. Era um bairro novo, com ruas asfaltadas, casas bonitas e famílias jovens. Quando eu era pequena, achava estranho como todos os quintais tinham árvores enormes, muito mais antigas do que o bairro inteiro. Minha infância foi normal até uns 5 anos de idade. Foi quando comecei a conversar com as pessoas do jardim. As pessoas do jardim. Minha mãe dizia que eu ficava sentada perto de uma mangueira enorme, no fundo do quintal, durante horas. Eu fazia perguntas, esperava respostas e depois respondia em voz alta. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque da minha terra, pé de manga é pé de manga, mangueira é de jogar água, entendeu? Então, sei lá, vai que alguém também é assim, eu entendi, né? Porque eu já moro fora há um tempo, então eu entendi que mangueira é pé de manga, e é isso, quem não entendeu agora entendeu. Esperava respostas e depois respondi em voz alta. Estava conversando sozinha, né? Ela achava que era um amigo imaginário. Só que eu sempre dizia a mesma coisa. Eles não podem entrar em casa. Quando perguntavam quem era eles, eu respondia: os do cemitério. Ninguém nunca tinha me ensinado essa palavra. Eu mal sabia ler. Achavam engraçado até eu começar a desenhar. Todos os meus desenhos tinham uma construção enorme, com muitas janelas e pessoas olhando por trás das grades. Sempre gente de roupa branca. Minha professora chamou meus pais porque eu desenhava aquilo quase todos os dias. Meu pai dizia que eu tinha visto algum filme, mas eu nunca tinha visto. Nem sabia o que era um manicômio. As coisas pioraram quando completei 7 anos. Comecei a acordar todas as madrugadas ouvindo gente andando no quintal. Não eram passos rápidos, eram como se dezenas de pessoas estivessem passeando devagar. Às vezes parecia que alguém chorava. Outras vezes davam risada. Meu quarto ficava nos fundos da casa. Eu tinha medo de abrir a janela. Uma madrugada, criei coragem
Afastei a cortina só um pouquinho. Vi várias pessoas, não perfeitamente. Eram como sombras claras andando entre as árvores. Algumas paravam, olhando para casa, outras apenas caminhavam. Fechei a cortina e nunca mais olhei. Contei para minha mãe. Ela brigou comigo, disse que para eu parar de inventar histórias porque eu estava assustando meu irmão menor. Nunca falei novamente, mas comecei a dormir com a luz acesa. Quando eu tinha... Quando eu tinha 9 anos, aconteceu uma coisa que minha mãe nunca conseguiu explicar. Ela estava arrancando mato perto da mangueira quando encontrou uma cruz de ferro enterrada. Depois outras, todas pequenas, sem nome. Ela chamou meu pai, eles cavaram mais, encontraram dezenas, algumas completamente enferrujadas. Outras ainda tinham pedaços de placas de metal. Meu pai ficou branco. Naquela noite, vi meus pais conversando baixinho. No outro dia, um caminhão levou tudo embora. Nunca mais tocaram no assunto. Anos depois, já adolescente, precisei fazer um trabalho de escola sobre a história da cidade. Fui ao arquivo público. Enquanto folheava jornais antigos, encontrei uma reportagem da década de 1960. Ela dizia que décadas antes existia naquela região um hospital psiquiátrico. O texto mencionava que muitos pacientes sem família eram enterrados em um cemitério próprio dentro da propriedade. Olhei o mapa antigo, publicado na reportagem. Meu coração gelou. O X que marcava o cemitério ficava exatamente onde hoje é o meu bairro. Mais precisamente, no terreno da minha casa. Mostrei a reportagem para minha mãe. Ela começou a chorar. Foi a primeira vez que ela contou a verdade. Mas vocês não mudaram, gente? Quando compraram o terreno, o corretor comentou rapidamente que ali havia funcionado um hospital antigo, mas garantiu que tudo tinha sido demolido décadas antes. Nunca mencionou o cemitério. Ela disse que só descobriu depois que os vizinhos começaram a encontrar pedaços de caixões, cruzes e até ossos durante reformas. Alguns chamavam a polícia, outros simplesmente enterravam de novo para evitar problemas. Eu tô besta porque parece que tá meio... Eu achei que tinha acabado, sabe? Tipo assim... Pegou tudo e levou embora? Se mudou, não é? Na semana seguinte, resolvi conversar com o morador mais antigo da rua. Ele tinha quase 90 anos. Quando falei o endereço da minha casa, ele me interrompeu. A Casa da Mangueira? Perguntei se ele conhecia. Ele respondeu: aquela árvore já existia quando o manicômio funcionava. Os pacientes passavam as tardes sentados debaixo dela. Fiquei sem conseguir falar. Nunca contei para ele que era justamente naquela árvore que eu dizia conversar com as pessoas. Antes de eu ir embora, ele fez uma última pergunta. Você ainda escuta eles andando à noite? Não consegui responder, porque naquela mesma madrugada, depois de muitos anos sem acontecer,
acordei com o som de passos no quintal. Levantei apenas para fechar melhor a janela. Quando olhei para a mangueira, vi dezenas de silhuetas imóveis. Nenhuma caminhava. Todas estavam voltadas para minha casa, como se esperassem alguém abrir a porta. Na manhã seguinte, não havia pegadas na terra, só uma coisa diferente. Embaixo da mangueira havia uma pequena cruz de ferro enferrujada, igual às que meus pais encontraram enterradas quase 20 anos antes. Eu nunca tive coragem de cavar naquele quintal para descobrir o que poderia estar ali embaixo. Aí acabou, só que eu acho que veio fora de forma, talvez uma folha trocou com a outra. Eu acho que o meio estava no final, mas eu entendi. Aí se eu voltar aqui naquela parte que eu achei que tinha finalizado, né? Não, foi escrito assim mesmo. Só que eu não entendi, eu jurava que vocês tinham ido embora depois que achou as cruzes lá debaixo da mangueira. E aí quando você pesquisou, vocês já não moravam lá, mas aí morava? Vou responder o e-mail. Não, explica esse negócio aí. Explica isso aí pra mim. Porque o primeiro é o relato da Ju, que tá totalmente escrito, relato da Juliana, mas o segundo não é dela. Aí eu vou responder o e-mail e perguntar. Se inscreva para mais relatos. Até já!